Boa tarde, Bazar Horizonte. Boa tarde. Obrigada por mais uma live. Obrigada, Linhas Corrente. Boa tarde. Tarde fria em São Paulo. Tarde fria, muito fria. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde e obrigada, Bazar Horizonte, Linhas Corrente, para mais uma live. Aqui em São Paulo, para quem tá em São Paulo, tá um dia frio, um dia de garoa. Acabei de chegar da rua porque eu fui lá no voluntariado, que eu tenho um projeto lá nos Trovadores Urbanos. A gente faz mantas para os idosos dos abrigos da cidade. Boa tarde, Rui Sérgio. Sempre presente, meu aluno. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos conversar bastante. Eu vou ensinar para vocês a fazer essa faixa aqui, tá? Eu deixei ela aqui porque eu vou costurar com vocês aqui ao vivo. Ela é dupla face, ó. Ela é de ponto tricô e de ponto meio, de ponto arroz e ponto meia, tá bom? Boa tarde, pessoal, boa tarde. Vamos lá trabalhar? Vamos trabalhar? Aqui eu vou colocar o celular pra gente poder trabalhar. O dia hoje tá tão escuro nesta cidade. Um dia soturno. Olha, essa faixinha aqui, ó, ela é uma faixinha dupla face, tá? Eu ensinei para vocês algumas lives atrás a fazer um gorro na agulha reta, sem costura, vocês lembram? Quem estava presente lembra disso? Na mesma técnica da barra dupla, eu vou ensinar esse trabalho para vocês hoje, que ele é de ponto arroz de um lado e de ponto meia do outro. Ele não tem costura, tá? Nesse trabalho, como é para efeito didático, eu coloquei 2 pontos de borda aqui, das duas cores, tá? De um lado é da cor do ponto arroz e do outro lado é da cor do ponto meia, tá? Esse é só para efeito didático. Quando vocês fizerem, vocês não precisam fazer essa borda. Vocês podem começar direto daqui. É que para vocês aprenderem qual cor que vai primeiro, é melhor que seja desse jeito, tá bom? Então, eu trabalhei com 2 novelos que estão aqui, ó. Um deles é o Cisne Super Bebê, na cor 06008. Esses fios são fios tradicionais da coleção da Linhas Corrente. Lembrando que o Bazar Horizonte tem todos os fios da coleção 2022. Entrega para todo o Brasil. E para as regiões Sul, Sudeste e Distrito Federal, tem entrega com frete grátis para as compras acima de R$ 199. Vocês não vão perder, né? Vocês não vão perder porque tá linda! Ó, Bebê Comfort. Bebê Comfort nessa cor aqui, ó, que é a 00010, tá bom? Então, nessas duas cores aqui, com essas duas cores que eu fiz a faixinha. Aí, eu vou passar a receita para vocês, e a receita a Fernanda vai subir lá para a página do blog, pro blog do Bazar Horizonte, tá bom? Tá muito escuro porque a gente tá com dificuldade de luz aqui, porque o dia tá muito, muito escuro. Ó, então, essa faixinha chama-se faixa de cabelo Bebê Cecília. Tamanho é para bebê, então tem 48 centímetros de circunferência, tá? 48 centímetros de circunferência. Nível intermediário, porque vocês vão trabalhar barra dupla.
um novelo de Super Bebê na cor azul 06008, um novelo de Bebê Comfort na cor 00010, agulha de tricô 4 milímetros. Pode ser agulha reta? Pode. Pode ser agulha circular? Pode. Pode ser agulha de duas pontas, aquelas que eu gosto de trabalhar, essas aqui, ó. Que são as agulhas de fazer meia? Pode. Pode sim. Tá bom? As abreviações. Aí é uma agulha tapestry para costura e arremates. Tá certo? Abreviações: PT é ponto, CARR é carreira, M é meia, T é tricô. Pontos utilizados. Agora pegou, né? Quando ponto jersey com fio colorido. Ponto jersey com fio colorido. Quando o ponto arroz está na sua frente, quando você está desse lado, você vai trabalhar esse lado aqui em tricô, tá? Quando você tá com ponto arroz em tricô. Quando o ponto arroz está atrás, com o fio em meia, quando o ponto arroz está atrás. Eu acho que caiu e voltou. Como é que tá aí para vocês? Tá tudo bem? Agora aqui. Para quem quiser dar print. Ponto arroz. Todas as carreiras são iguais. Um tricô ou meia. Eu coloquei um número de pontos aqui que dá os parzinhos certinhos, tá? De um tricô e um meia. Então, nós temos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos arroz. Tá certo? Então, dá certinho um tricô ou meia. Todas as carreiras, no direito e no avesso. Tanto faz deste lado ou deste lado, o ponto arroz você sempre vai começar com um tricô. Execução: montar 26 pontos. Cada vez que os dois fios se encontrarem, torça os fios para não fazer buracos e continue até o final da carreira. Então, eu fiz a amostrinha aqui, com fio todo dia, para poder dar um bom contraste de cores, tá? E como eu disse para vocês, esses dois pontos do começo e do final da carreira não são necessários quando vocês estiverem fazendo valendo, tá? Vocês podem começar direto no ponto, sem essa borda. Essa borda tem só um efeito didático para eu ensinar para vocês, tá certo? Então, todas as vezes que os dois fios estiverem juntos, e não é assim, é quando eles estiverem aqui lado a lado, ou aqui no final da carreira, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão torcer. O que é torcer? É assim, ó, eu tô tricotando com o fio vermelho, eu chego junto do cinza, eu torço, que é para não fazer buraco, tá? Eu dou uma volta completa, eu abraço o fio da outra cor, que é para não fazer buraco. Então, vamos lá. Tudo isso eu já vou mostrar para vocês, tá certo? Carreira 1. E a gente trabalha esse ponto aqui com duas cores. A gente trabalha com um fio, né? No caso aqui, nessa amostrinha, eu vou com o fio vermelho até o final, trabalho só os pontos vermelhos. Depois eu largo o fio vermelho aqui, volto para a agulha e faço com o cinza. Quando você estiver trabalhando com agulha reta, você vai ter uma certa dificuldade, porque você vai ter que transferir todos os pontos de volta para a agulha reta. Porque a gente faz este movimento aqui, ó, para trabalhar. Você chegou no final da carreira, levou o vermelho, volta para o início, para você levar o fio cinza. Vou mostrar para vocês já já. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui, para vocês entenderem como ele é feito, tá bom? Montar 26 pontos, vamos desde o princípio. Então,
com esses 2 novelos aqui, que são crochê Vitória Quintal, eu vou montar ponto para vocês verem como a gente monta ponto em 2 cores. Esse fio é bem fino, mas ele dá um bom contraste para poder mostrar para vocês. Então, ó, eu deixo uma ponta comprida. Gente, nada de emenda com fio curtinho, tá? Emendas com fio comprido. Aqui, eu vou fazer um nó corrediço com os 2 fios, tá? Esse nó corrediço com as 2 cores eu vou colocar na agulha, mas ele não será tricotado. Ele serve somente para segurar os 2 fios, tá bom? Então, eu vou montar ponto, ó. Um fio, uma cor no polegar e uma cor no indicador. Então, aqui eu vou montar, ó. O primeiro ponto que eu vou montar é a cor principal, é a cor da borda, tá? Então, neste caso, eu vou montar como cor principal o amarelo, porque ele vai ser o primeiro a ser montado. Lembrando que este ponto aqui, que é a argolinha, a argolinha do primeiro ponto, ele não será tricotado, ele só tá aqui segurando os fios, ok? Então, eu montei o fio da cor principal. Aí, eu venho aqui e busco o vermelho. Eu vou, pego o amarelo. Eu volto e pego o vermelho. Eu comecei aqui a minha montagem com o fio amarelo. Então, o número de pontos que você tem que montar para este trabalho é um número de pontos qualquer, mas o último ponto é sempre igual ao primeiro, tá? Então, se o meu primeiro é amarelo, o último também será. Eu vou pegar mais devagar esse fio vermelho para vocês verem como que a gente faz com ele, ó. Eu passo aqui dentro, eu vou buscar este fio aqui e não este, tá? Não é o fio daqui da frente, é este fio daqui de trás. Passo aqui dentro de volta e ajeito. Tá certo? Todo mundo entendeu? Vocês têm alguma dúvida na montagem? Então, ó, meu primeiro ponto é amarelo e o último ponto é amarelo. Essa é a cor chamada principal e a cor que vai mandar no seu trabalho. Tá certo? Ponto vermelho não pode ser tricotado com amarelo e amarelo não pode ser tricotado com fio vermelho. Tá certo? Então, cada cor obedece a sua vez e obedece a ordem de tricotar. Tá certo? Então, vamos lá. Montar 26 pontos. Cada vez que os 2 fios se encontrarem, torça os fios para não fazer buracos e continue até o final da carreira. Muito bem. Então, aqui. Essa amostrinha aqui tá com bem menos pontos do que a nossa faixa de verdade, tá bom? Mas é para eu poder mostrar para vocês como que ele é feito. Vocês trabalham a carreira 1 com fio azul e a carreira 1 com fio colorido. Você só vira a agulha para trabalhar o avesso quando os 2 fios estiverem do mesmo lado, tá? Se tiver um fio do lado de cá e um fio do lado de lá, não pode virar agulha, tá? Então, carreira 1 com fio azul, carreira 1 com fio colorido. Quando os 2 fios estiverem do mesmo lado,
vire o trabalho para fazer a próxima carreira. Então, ele é feito assim, olha. Lembra que eu falei para vocês, o ponto da borda é o ponto que comanda o seu trabalho, tá? Aqui, como eu vou ensinar para vocês como ele é feito, ele não está na maneira correta de tricotar, que é o primeiro e último ponto da mesma cor, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou com o fio vermelho, que é o fio que tá na ponta. O fio que tá na ponta é o fio da cor principal e é o fio que manda, tá? Então, aqui, vou com vermelho. Eu vou 1 e vou 2. Agora, eu tenho um ponto que é cinza, mas eu não posso tricotar com o vermelho. Então, eu trago o fio pra frente, passo esse ponto pra cá, passo o fio pra trás, para eu tricotar o vermelho, que é um meia. Fio pra frente, um sem fazer. Fio pra trás, um meia. Fio pra frente, um sem fazer. Fio pra trás, um meia. Fio pra frente, um sem fazer, fio pra trás, um meia. Fio pra frente, um sem fazer, fio pra trás, um meia. Fio pra frente, um sem fazer, fio pra trás, um meia. Então, a minha cor principal acaba aqui. Eu comecei com vermelho, terminei com vermelho. Esses dois pontos aqui são só para eu ensinar para vocês a trabalhar com cores. Certo? Eu trabalhei o vermelho. Meu vermelho já está aqui, ó, do lado esquerdo. Mas o fio cinza tá aqui do lado direito. Eu não posso virar o trabalho para fazer o outro lado. Eu preciso ir buscar este fio aqui. Então, como que eu faço? Eu deslizo o trabalho para outra ponta e vou trabalhar o fio cinza. Se eu tenho dois pontos aqui vermelhos, eu não posso trabalhar com o cinza, certo? Então, eu passo ele sem fazer. Aí, eu vou trabalhar com o fio cinza, que vai ser o ponto arroz, ó. Esse ponto arroz, eu terminei aqui com um meia. Então, o primeiro ponto desse lado será um meia. Um meia. Fio pra frente. Desculpa. Um meia, deixa o fio lá atrás, um sem fazer. Fio pra frente, um tricô. Estamos fazendo ponto arroz. Fio pra trás, um ponto sem fazer, e o próximo ponto é um meia. Um sem fazer, o próximo ponto é um tricô. Fio pra trás, um sem fazer, um meia, um sem fazer, fio pra frente, um tricô. Fio pra trás, um sem fazer. Agora, eu tenho que tricotar a borda, mas eu tô aqui com os dois fios juntos. Lembra que eu falei pra vocês, quando os dois fios estiverem juntos, seja no começo da carreira, que aqui eu não fiz, ou no final, você tem que torcer. O fio que eu tô trabalhando é o cinza, tá certo? Eu vou passar em cima do vermelho e vou buscar ele aqui embaixo de novo, para eu poder trabalhar a borda. Se eu estou sem esses dois pontos daqui,
Para iniciar a carreira, eu vou torcer os fios. Para terminar a carreira, eu vou torcer os fios. Certo? Então, agora eu tô com os 2 fios do mesmo lado. Se eu estou com os 2 fios do mesmo lado, eu viro o trabalho para fazer o outro lado. Aqui que eu tô trabalhando com cores bem contrastantes, dá para ver bem aqui, ó, onde eu torço o ponto. Aqui é onde eu torço o ponto para ele não fazer buraco, tá? Aqui no cinza ele é mais claro, porque o cinza mais claro não aparece tanto, mas o vermelho aparece bem. Quando você não tem esses 2 pontos da borda, esse ponto vermelho seu vai ser a borda e vai ter um ponto vermelho do lado de cá, tá certo? Então, vamos lá. Aqui. Quem manda é a cor que tá na borda. A cor que tá na borda é o cinza, então eu vou começar a trabalhar com ele. Um cinza, o outro cinza. Próximo ponto é vermelho, eu não posso trabalhar. E o próximo ponto é um meia, como é ponto arroz, eu vou fazer um tricô. Ó, aqui, que eu esqueci lá do outro lado, eu tô com os 2 fios juntos. Eu tenho que torcer. Eu passo este cinza por cima e por baixo do vermelho, para eu poder continuar a carreira. Tá? Você não precisa ficar segurando o fio vermelho, só o fio que você tá trabalhando. Então, eu passo o vermelho sem fazer, porque eu não posso tricotar o vermelho com cinza. E esse daqui é ponto arroz, então aqui começamos. Um tricô, um sem fazer, fio para trás, um meia, fio para frente, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, fio para trás, um meia, fio para frente, um sem fazer, um tricô, um sem fazer, fio para trás, um meia, fio para frente. Aqui só tem ele, o vermelho tá do outro lado, então eu passo os 2 pontos vermelhos sem fazer. E não viro o trabalho. Eu escorrego para outra ponta da agulha e vou buscar o fio vermelho. Fio vermelho. Eu não posso trabalhar o cinza com o vermelho, então eu passo sem fazer. Passo um e passo 2. Aqui tá o meu vermelho. Quando o ponto é arroz, eu vou fazer... Quando o ponto daqui da frente é arroz, todos os vermelhos eu vou trabalhar em tricô, porque do lado de cá ele é ponto meia. Então, vamos lá. Um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente. Um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente. Um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente, um tricô, fio para trás, um sem fazer, fio para frente,
um tricô, fio para trás, um sem fazer, fio para frente, um tricô, fio para trás, um sem fazer, estamos com os dois fios juntos aqui. Os dois fios juntos, olha, o fio que eu tô trabalhando é o vermelho e o fio que eu já trabalhei é o cinza. Eu passo o vermelho por cima do cinza e por baixo e vou lá trabalhar os dois últimos pontos. Como eu torci, vou passar o vermelho para trás, porque os dois últimos pontos aqui são 2 meias. Cadê a galera que sempre conversa comigo? Tá todo mundo encolhido de frio? Me contem como tá aí na sua cidade, na sua região. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de eu treinar mais um pouco o ponto com vocês, como que eu costuro a tira. Eu deixei aqui as duas pontas de fio para eu poder mostrar para vocês como que eu costuro. A faixinha, tanto faz se ela for de ponto liso ou se ele for dessa daqui de barra dupla, eu costuro do mesmo jeito. Ou seja, eu dobro essa parte no meio, eu venho com a outra ponta e vou colocar a ponta aqui dentro e dobrar para fora. Tanto faz se eu dobro para lá ou se eu dobro para cá, tanto faz, tá certo? Então, vou dobrar para cá porque ele tá mais fácil para mim. Para mim, pro jeito que eu trabalho, ele tá mais fácil com a ponta do lado de lá, tá? E aqui, ó, eu vou costurar as quatro partes do tecido com ponto bem miudinho, tá? Para ele não ficar aparecendo quando você abrir a faixa. Ó, o primeiro ponto, ele tá aqui. Então, eu pego bem aqui, ó. Vou chegar um pouco mais perto da luz. O meu estojinho de agulha. Meu estojinho de primeiros socorros. Vamos lá. Aqui tem a luz do ring light, talvez fique melhor para vocês verem. Pronto. Então, aqui, ó, os 4 tecidinhos e eu vou começar a costurar, tá? Eu não costuro assim, ó, porque eu acho que a costura não fica bonita. Eu vou aqui, ó, pertinho um do outro e eu prendo os 4 tecidos. Pertinho. Prendo os 4, tá? Quando vocês estiverem costurando o seu tricô, prestem atenção de não puxar seu fio pra cá, nem pra cá, reto, senão seu tecido fica franzido. Aqui, ó, eu tô vindo pra cá. Eu puxo o ponto na minha direção, não para lá e nem para lá, nem para cima, nem para baixo. E cuidado, como vocês estão trabalhando com fio fininho, com fio de bebê, para quando vocês puxarem o trabalho de vocês, não puxar com tanta força para não arrebentar o fio, tá? Vocês estão vendo que eu tô costurando bem pertinho um do outro. Bem pertinho. E como eu tô com a agulha, com o dedo assim, quase na ponta, eu consigo perceber
que eu tô na pontinha do tecido também, tá? Para não costurar muito para dentro. É sempre na pontinha do tecido. Bazar Horizonte tem todos os fios da coleção 2022 da Linhas Corrente. Não percam, porque está demais, divina, divina, maravilhosa. Hoje eu tô com a gola Osta, que é feita com fio Zen, que eu já ensinei para vocês numa live anterior. Pronto. Aqui é o último ponto, eu dou uma reforçadinha no último ponto e eu saio escondendo aqui dentro. Nada de fazer nós, nada de nó. Nos meus trabalhos não tem nó em lugar nenhum. Quem é aluno meu que tá na live sabe que eu não faço nó em lugar nenhum, tá? Então, vou arrematar bem arrematadinho. E aí, eu viro a minha faixinha e ela está aqui, ó. Bem bonitinha, tá? Você pode ajeitar como você quiser, porque o fio, o ponto, a parte aqui embaixo tá bem costurada. Se você quiser usar deste lado, ela também fica bem organizadinha, bem trabalhadinha. E aqui você tem a faixinha. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o trabalho sem esses dois pontinhos de borda. Esses dois pontinhos de borda, como eu expliquei para vocês, eles só estão aqui para efeito didático, para eu poder explicar para vocês como fazer. Aqui no pontinho que eu coloquei na agulha, lembra que eu falei para vocês? Esses dois primeiros, esse primeiro ponto aqui, que é um nó corrediço, que tá prendendo os dois fios, ele não deve ser tricotado. Quando eu chegar ali, eu vou soltar ele da agulha, tá certo? Ele fica solto. Assim, como esse dessa amostra aqui, ó. É ele que tá aqui. Se eu quiser puxar ele, eu posso puxar. Meu trabalho já foi tricotado, ele não vai correr. Então, aqui, ó, eu vou fazer com vocês ponto arroz no amarelo e ponto jersey no vermelho, tá bom? Vocês estão vendo? Tá tudo, tá bem claro para vocês aqui? Então, o amarelo, que é o que começa e o que termina, é a minha cor principal, tá? Como ela é ponto arroz, então, eu vou começar aqui com ponto tricô. Vocês podem começar com ponto meia, tá? Como vocês quiserem. Então, aqui, ponto arroz. Na primeira vez, na primeira carreira, quando você vai tricotar os pontos da montagem, não precisa torcer os fios atrás, tá bom? Então, ó, eu fiz um tricô, deixei o fio na frente. Vou passar o vermelho sem fazer. Fio para trás, um meia. Fio para frente, um sem fazer. Fio para frente, um tricô, que tô fazendo ponto arroz. Fio para trás, um sem fazer. Errado, Marusquinha. Aqui. Tricô. Um sem fazer, fio para trás. Um meia. Fio para frente. Um sem fazer. Um tricô. Um sem fazer, fio para trás, um meia, tá? Gravem bem que eu terminei com um meia, eu vou começar o outro lado com um meia.
Este daqui é aquele ponto que eu vou soltar da agulha, tá? Mas não ainda. Eu terminei com o amarelo, agora eu vou buscar o vermelho, tá? Eu só posso virar e fazer a outra carreira quando os dois fios, o amarelo e o vermelho, estiverem do mesmo lado. Enquanto está assim, ó, um de cada lado. Hoje nem a câmera não quer focalizar direito. Quando está assim, um de cada lado, o amarelo de um lado e o vermelho do outro, não pode virar agulha. Então, desliza para outra ponta. Quem tá trabalhando com agulha reta, tem que devolver os pontos um por um para a agulha. Tá certo? Então, agora eu vou trabalhar com vermelho. O meu vermelho vai ser ponto meia. Então, aqui, um sem fazer, ele vai ser ponto meia do lado de cá. Então, do lado de cá é tudo tricô, ó. Um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente, um tricô. Ah, mas como que eu sei se o fio é para trás ou para frente? Eu fiz um tricô aqui, eu só passei. Aqui. Um tricô. Para você saber se o fio é para trás ou para frente, você tem que ver que o próximo ponto não pode ficar com o fio atravessado na frente, porque o próximo ponto, ele é ponto arroz do lado de cá. Então, fio para trás. Passo o ponto arroz sem fazer, fio para frente. Um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente, um tricô. Fio para trás, um sem fazer, fio para frente, um tricô. E o último ponto é o pontinho amarelo, que eu não posso tricotar com vermelho, certo? Então, está aqui. Os dois fios, o amarelo e o vermelho, estão aqui. Eu já posso soltar este ponto aqui do nó corrediço. Aí, se os dois fios estão deste lado, eu vou virar para fazer o outro lado. E vocês lembram que eu falei para vocês, quando vocês não tem aqueles dois pontinhos de borda, vocês têm que torcer o fio bem na borda, para não ficar buraco, senão fica um buraco aberto no meio, tá? Porque essa barra dupla, se você tirar ela da agulha, você vai ver que ele é um tubo, aqui ó, ele é abertinho dentro, tá? Então, esses dois pontinhos da borda seguraram ele para ele não abrir. Então, você tem que cruzar os fios aqui na borda para que isso aqui não fique totalmente aberto. Então, aqui, ó, eu tenho o fio amarelo e o fio vermelho. Aqui vocês veem eles bem claramente, tá? Então, eu não posso pegar o fio amarelo e já sair tricotando o primeiro ponto aqui, que ele é amarelo. Eu preciso torcer com o fio vermelho, ó. Eu passo por cima, por baixo, e aí eu vou trabalhar, tá? Depois que eu torci, ó, ele tá torcido. Aí eu vou trabalhar. Eu posso deixar o fio vermelho lá embaixo e vou trabalhar com o amarelo. Então, o amarelo é ponto arroz, vocês lembram? Então, eu vou começar com um meia. Fio pra frente. Não, porque aqui quem manda é o vermelho. Então, fio pra trás. Um sem fazer.
fio pra frente, um tricô. Lembra que eu falei, quando passa o ponto sem fazer, eu não posso atravessar o fio amarelo aqui na frente. Então, por causa disso, eu passo o fio amarelo para trás. Passo para trás, um sem fazer, fio para frente. Fio para trás, porque ele é meia. Meia. Fio para trás, porque é um sem fazer. Fio para frente, porque é um tricô. Fio para trás, um sem fazer. Fio para trás, porque é um meia. Um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meia. Fio para trás. E o último ponto é um tricô. Terminei o amarelo, tenho um fio de cada lado. O fio amarelo aqui, o fio vermelho aqui. Não posso virar, eu tenho que ir lá buscar o fio vermelho. O fio vermelho é o fio que comanda este lado, tá? Que eu tenho ponto meia no vermelho deste lado. Então, aqui, eu passo o amarelo sem fazer e vou fazer o ponto vermelho. Fio pra frente, passo o amarelo sem fazer, fio pra trás, um ponto meia. Fio pra frente, um sem fazer, fio pra trás, um ponto meia. Ué, cadê a galera que conversa comigo? Cadê todo mundo? Vocês estão bem quietinhos aí hoje? Muito frio, é isso? Fio pra frente, um sem fazer. Fio pra trás, um meia. Fio pra frente, um sem fazer, tá? Então, eu tô com os dois fios aqui, agora eu posso virar para fazer o outro lado. E todas as vezes que eu começar uma carreira, quando eu não tiver aqueles dois pontinhos de borda, obrigatoriamente eu tenho que torcer os pontos, os fios aqui, para não fazer buraco, tá certo? Vocês conseguiram dar print? A Fernanda vai subir a receita amanhã no blog, tá bom? Então, aqui tem toda a explicação, ó. Todas as carreiras. A carreira 1, ó, você trabalha com fio azul. Aí, depois você volta e trabalha com fio colorido, sem virar agulha. Quando os dois fios estiverem do mesmo lado, vire o trabalho para fazer a próxima carreira. Carreira 2, com fio colorido. A carreira 1 terminou com fio colorido, a carreira 2 começa com fio colorido. A carreira 2 terminou com fio azul, a carreira 3 começa com fio azul. Então, fio colorido. Faz 2 meias, torce os fios, aí tem toda a explicação de como que você faz. Fez o fio colorido, volta para a ponta da agulha, faz o fio azul. Vire o trabalho para fazer a próxima carreira. Carreira 3 com fio azul, carreira 3 com fio colorido. Vire o trabalho para fazer a próxima carreira. Repita as carreiras 2 e 3 até a faixa medir 44 centímetros. Eu falei para vocês que cabeça de bebê tem 48 centímetros. Só que você não pode fazer a faixa até ela encostar uma ponta na outra na cabeça do bebê. Senão, quando você vai costurar e quando o bebê vai vestir a faixinha, fica frouxo na cabeça. Isso para adultos também, tá? Para adultos, quando eu faço a faixinha, eu deixo 4 dedos de distância
sem encostar as pontas, tá? Esticadinho, esticadinho, porque senão também quando você costura, ele vai ficar muito grande. Então, esticadinho na sua cabeça, quando faltarem 4 dedos para encostar, aí você arremata e costura, tá certo? Beleza? Gostaram? Me contem, eu vou tirar o telefone daqui do suporte, eu vou virar a câmera para poder olhar vocês. E essa foi mais uma aula de hoje. Nós aprendemos a utilização de barra dupla, que eu ensinei para vocês quando eu dei a aula do gorro, que vocês fizeram um gorro com agulha reta, sem costura. Eu ensinei barra dupla. Então, essa daqui é uma utilização para barra dupla. Quando que eu utilizo barra dupla? Em que circunstância? Você pode fazer barra de gorro, você pode fazer barra de blusa, você pode fazer acabamento aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô de moletom aqui embaixo, né? Mas essa barrinha aqui é uma barra dupla, ela é dobrada para dentro. Então, todas as vezes que vocês quiserem barras duplas, seja nos decotes, nos punhos, nas barras, vocês podem usar essa técnica. Quando você tá fazendo blusa, quando você tá fazendo gorro, você tem que colocar o dobro do número de pontos. Então, se o seu gorro vai começar com 120 pontos, você vai montar 120 pontos e a primeira carreira que você vai tricotar, você vai fazer um meio, uma laçada, um meio, uma laçada, um meio, uma laçada, um meio, uma laçada. Você vai dobrar o número de pontos. Quando você começar a trabalhar a barra dupla, vocês vão ver que ela vai diminuir de tamanho, tá? Então, essa barra aqui, peraí que ela ficou atravessada aqui. Essa barra dupla aqui, ó, se eu for montar num gorro ou numa barra de blusa, eu tenho que ter o dobro do número de pontos. Ao terminar a barra, quando eu terminei toda a barra que eu preciso fazer, eu vou fazer 2 pontos juntos, 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos, a carreira toda. E eu vou voltar ao número original de pontos que eu precisava ter. Se no gorro eu precisava ter 120 pontos, eu vou fazer a barra dupla com 240 e terminada a barra dupla, eu vou fazer 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos e vou voltar aos 120 pontos de novo. Tá certo? Então, uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. Nós vamos ter chuva até domingo, acho que segunda-feira vai abrir um sol. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, obrigada, boa tarde.